Bezerra Hashem da FPG Tratado de Eruvin. Estamos da FPB Tamudbet, da FPB no verso. Na última linha nos dois pontinhos Hetzial e Betamenugá. Vimos um assunto no DAF anterior com relação às duas refeições necessárias para colocar o Eruvet Rumin. Vimos quanto é essas duas refeições, várias opiniões nos sábios. Vimos uma machlok de Rabi Yochanan ben Broka e Rabi Shimon, como calcular essas duas refeições. A machloket era quanto mede um kikar. Kikar é uma quantidade de alimentos. O Rabi Yochanan ben Broka, um kikar é um quarto de um kav. Vamos ver quanto é isso nesse daf. Conforme Rabi Shimon, um kikar é um terço de um kav. Sobre isso fala que a Gemara Hetzial e Betamenugá. Metade de um kikar com relação a Betamenugá. Betamenugá significa uma casa que tem lepra. Uma casa que tem lepra impurifica as pessoas que entram nessa casa imediatamente. Para as roupas das pessoas não estão impuras até que a pessoa espere um pouco dentro dessa casa. O tempo para impurificar essas roupas é o suficiente para consumir metade de um kikar. Conforme Rabi Yochanan ben Broka, seria metade de um quarto de um kaf, seria 1/8 de um kaf. Conforme Rabi Shimon, seria metade de um terço de um kav, ou seja, 1/6 de um kav. Vamos ver quanto é isso nesse daf, cuidado Hashem. Metade da metade desse kikar, ou seja, 1/4 desse kikar, lifsoet agvia. Vimos no Masechet Shabbat, vimos também no daf anterior esse conceito, revisamos o motivo disso. Os sábios decretaram que a pessoa que consome certa quantidade de alimentos impuros, ele também se impurifica. Ele tem que ir no mikveh. E se ele for Kohen, ele pode consumir a trumá, a oferenda do Kohen, depois de ir no mikveh. Porém, se ele não vai no mikveh, ele está impossibilitado de consumir trumá. O volume desses alimentos impuros que impurifica a pessoa é 1/4 de um kikar. Isso vai depender da machlok de Rabi Yochanan ben Broka e Rabi Shimon, que vimos anteriormente, quanto é um kikar. Sobre isso explica aqui a Gemara Tana. Fala a Braita, metade da metade, ou seja, 1/8 de um kikar, leitametu matu halin. É o volume que um alimento impuro impurifica outros. Ou seja, aparentemente, conforme Rashi, qualquer quantidade de alimentos recebe a impureza. Porém, transferir a impureza para outros alimentos é necessário um volume importante, um volume de 1/8 de um kikar. Fazendo a conta, um kav equivale a 24 betzi. 24 kabetzá é 24 vezes o volume de um ovo. Sendo assim, conforme Rabi Yochanan ben Broka, que um kikar equivale a 1/4 de um kav, consequentemente, o volume de um kikar são 6 betzi, 6 ovos, 24 dividido por 4. Conforme Rabi Shimon, que um kikar é 1/3 de um kav, se um kav são 24 betzi, um kikar é 1/3 disso, 8 betzi. Estou fazendo as contas dessas machlokot com relação a Betamenugá, a casa que tem lepra, com relação à pessoa que consumiu alimentos impuros, e vem com relação ao volume de um alimento que impurifica outros. Fala na Betana de Dalmaitamalotan Tumatu Halim. Por que nossa Mishnah não citou essa alahá, que é a metade da metade desse kikar é o volume que impurifica outros alimentos? Uma vez que a Mishnah falou esse caso com relação à casa que tem lepra, com relação aos elementos impuros que impurificam a pessoa. Fala na Mishum de Lo Shavu Shiurai Ladadi. Fala porque esse 1/8 de um kav não é exato. Tem opiniões que falam que é um pouco mais do que 1/8 de um kav. Tem opiniões que falam que é um pouco menos. Detalhe a prova disso. Fala a Braita. Kamashur Hatzi Pras. A Braita se trata com relação àquele caso de Fsor Takviyah. A pessoa que consumiu alimentos impuros em certo volume impurifica seu corpo. Fala aqui a Braita. Kamashur Hatzi Pras. Quanto é a metade de um pras? O pras é a metade do kikar. Se o pras é a metade do kikar, a metade do pras já é 1/4 do kikar. E é o volume de alimentos impuros que impurifica a pessoa se a pessoa consumiu. Fala aqui o sábio Shtebetzim Chaser Kim'ad e Rabi Yudá. Fala Rabi Yudá, são 2 ovos menos um pouco. Rabi Yudá e Rabi Yossi, que vamos ver nessa braita, vão conforme a opinião de Rabi Shimon, que sustenta que o kikar é 1/3 de um kav. Ou seja, são 8 ovos, 8 betzim. Metade de 8 são 4 ovos, esse é o volume referente a Betamenugá, aquela casa que tem lepra. Metade disso, 2 betzim, vai ser esse volume que um alimento impuro impurifica a pessoa que consumiu. Porém, fala Rabi Yudá, Hatser Kimá, são 2 ovos menos um pouco. Rabi Yudá sustenta que os ovos na época de Moshe Rabbeinu eram menores do que os ovos de galinha na época das Mishnayot. Sendo assim, quando recebemos de Moshe Rabbeinu que em um kav tem 24 betzim, 24 ovos,
era um pouco menos do que os 24 ovos que temos hoje em dia. Sendo assim, se calculamos que 1/4 de um kikar são 2 betzim, então é um pouco menos do que 2 betzim, um pouco menos do que 2 ovos, essa é a opinião de Rabi Yudá. Porém, uma diferença bem mínima conforme Rabi Yudá, um pouco menos do que 2 ovos já é 1/4 de um kikar hoje em dia. Rabi Yossi discute com Rabi Yudá. Shte betzim sochakot. Fala Rabi Yossi, são 2 ovos fartos. Ou seja, conforme Rabi Yossi, os ovos da época de Moshe Rabbeinu eram maiores do que os ovos de galinha na época das Mishnayot. Quando Moshe Rabbeinu falou que um kav contém 24 ovos, são ovos maiores do que temos hoje em dia. Sendo assim, hoje em dia temos mais do que 24 ovos dentro de um kav. Consequentemente, 1/4 de um kikar é um pouco mais do que 2 ovos. São 2 ovos fartos, 2 ovos sochakot. Rebbe calculou essa diferença. Shte betzim ve'od. Rebbe falou que são 2 ovos e mais um pouco. Vamos ver agora na frente que Rebbe recebeu um certo utensílio, e que era um utensílio muito antigo. Ele mediu, conforme esse utensílio, quantos ovos cabem atualmente num kav. Kama ve'od. Quanto é esse acréscimo que temos que acrescentar nos ovos hoje em dia? Echad me'estrim. É um 20avo, 5% de cada ovo. Bebetzá, de cada ovo. Você fala aqui, agora com relação ao caso de Nifsoret Agvia, um alimento impuro que impurifica o corpo da pessoa que consume. Agora trouxe essa braita para demonstrar que o volume de alimentos que impurificam outros alimentos, tomato halim, como vimos, é diferente do que a metade desse volume que impurifica a pessoa que consumiu. Fica melhor na frente. Vem lugar betumato halim, Tânia. Porém, com relação a esse volume importante que um alimento impuro impurifica outros, isso é escrito numa braita. Rabi Natan e Rabi Dosa amru. Rabi Natan e Rabi Dosa falaram o mesmo ensinamento. Kabetzá she'amru, kamo bekaklipatá. Ou seja, vimos que esse volume de um alimento impuro que impurifica outros é 1/8 de um kikar. Ou seja, conforme Rabi Shimon, que um kikar contém 8 ovos, como vimos essa conta anteriormente, 1/8 disso vai ser um ovo. Porém, que ovo? Fala aqui Rabi Natan e Rabi Dosa, kabetzá she'amru, kamo bekaklipatá. É um ovo e mais a casca do ovo. Assim se calcula esse volume que um alimento impuro impurifica outros. Os Chamim discutem com Rabi Natan e Rabi Dosa. Kamoa, como um ovo, belo klipatá, porém sem a casca. O Chamim, temos que tirar a casca do ovo e esse vai ser o volume de um alimento impuro que impurifica outros. Então fala aqui agora que Rabi Natan e Rabi Dosa não vão nem como Rabi Yudá, nem como Rabi Yossi, nem como Rebbe que vimos anteriormente. Nem os Chamim. Rabi Natan e Rabi Dosa falam que o volume de um alimento que impurifica outros alimentos é um ovo com a casca. Esse volume não é a metade daquele volume que vimos anteriormente, Lifsoret Agvia, que um alimento impurifica a pessoa que consumiu. Vimos que Lifsoret Agvia é necessário 1/4 de um kikar. Para Letameo Halim, para a transferência de impureza de outros alimentos, é necessário 1/8 de um kikar, ou seja, metade do volume de Lifsoret Agvia, de um alimento impuro que impurifica a pessoa que consumiu. Com relação a um alimento impuro que impurifica a pessoa que consumiu, vemos as duas opiniões de Rabi Yudá, e aparentemente Rabi Yossi leva a mesma opinião. Conforme Rabi Yudá, esse volume são 2 ovos menos um pouco, metade disso seria um ovo menos um pouco. Conforme Rabi Yossi, Rebbe é um ovo e mais 5% de cada ovo, 1/20 de cada ovo, ou seja, são 2 ovos e mais 10% de um ovo. Isso que vimos com relação a Lifsoret Agvia, é um alimento que impurifica a pessoa que consumiu. A metade disso deveria ser equivalente a tomato halim, aquele volume importante de um alimento que impurifica outros, porém não é. Rabi Natan e Rabi Dosa falando que o volume de um alimento que impurifica outros é kabetzá, é um ovo, kamo bekaklipatá, é o ovo com a casca. O ovo com a casca é maior do que o volume que Rabi Yudá falou, que temos que calcular aqui um ovo menos um pouco, e também é menor do que Rabi Yossi e Rebbe falaram, que é um ovo e mais 20 de um ovo. Então, Rabi Natan e Rabi Dosa não vão nem como Rebbe, nem como Rabi Yudá. E os Chamim que falaram que o volume de um alimento que impurifica outros é um ovo sem a casca, kamo belo klipatá, não vai nem como Rabi Yudá, e nem como Rabi Yossi e Rebbe. Rabi Yudá falou que é um ovo menos um pouco, porque é uma redução mínima, menor do que a redução quando a pessoa tira a casca do ovo. Sendo assim, esse volume de um ovo menos a casca é maior do que o volume de um ovo menos kim'ah, aquele pouco que Rabi Yudá reduziu.
E também não vai como Rabi Yossi e Rebbe falaram. Rabi Yossi e Rebbe seria um ovo, mas 20 avos de um ovo já é maior do que um ovo sem a casca. Então vemos aqui claramente que esse shiur, esse volume de tomato halim, um alimento importante que purifica outros alimentos, não é equivalente a 1/8 de um kav, como vimos anteriormente. Tem opiniões que falam que é um pouco maior ou um pouco menor. Então vemos claramente que esse volume com relação ao tomato halim, esse volume que um alimento purificaria outros alimentos, não é equivalente a 1/8 de um kikar. A metade do quarto de um kikar, aquele quarto referente a Alef Solet Agviá, que um alimento purifica as pessoas que consumiram. É diferente, vimos a opinião de Rabi Natan Rabdos e Chachamim. Por isso a nossa Mishnah não citou essa halakha com relação a Hatzi, Hatzi, Hatziá. Aquele 1/8 de um kikar que impurifica outros alimentos, porque não é exato. A Breta sim ensinou essa halakha, mesmo que não é exatamente 1/8. Continua a Gemara. Amar Afram bar Papa, Amar Avchizda. Falou o sábio. Zu de Verabiudá Verabios, com relação a Lipsolet Agviá, o volume de um alimento impuro que purifica a pessoa. O Rebbe falou que é Shtebetzim, 2 ovos menos um pouco. O Rebbe falou que é um ovo mais 20 avos de um ovo, como o Rebbe explicou. Essa é a opinião de Rabiudá e Rabi Yossi. Aval Chachamim, existe outra opinião de Chachamim, Kabetzá umerta sochakot. É um ovo e meio, porém são ovos fartos, ovos grandes. Não, man Chachamim. Quem são esses Chachamim que discutem com Rabi Dai e Rabi Yossi? Rabi Yochanan ben Broca. É o período de Rabi Yochanan ben Broca que viu na nossa Mishnah. Que o kikar é 1/4 de um kav, o kav são 24 ovos, 1/4 de um kav são 6 ovos. Sendo assim, 1/4 de 6 equivale a 1,5. Você fala aqui a maná, que é kabetzah umertza sochakot, é um ovo e meio. Esse é o volume de um alimento impuro que impurifica a pessoa que consumiu. E conforme Rabi Yochanan ben Broca, seria um outro volume diferente do que Rabi Dai e Rabi Yossi falaram. Falaram na Pshita, com certeza é uma machlok de Rabi Yochanan ben Broca e Rabi Dai e Rabi Yossi. Rabi Dai e Rabi Yossi também conforme a opinião de Rabi Shimon, que falaram que um kikar possui 8 ovos, não 6 ovos. Com certeza tem uma diferença entre eles, porque Rabi Chizá teve que ensinar esse ensinamento. Falaram na Sochakot Atalashmoin. Rabi Chizá veio ensinar, conforme Rabi Yochanan ben Broca, é um ovo e meio, porém ovos fartos. Em Rabi Yochanan ben Broca também temos uma diferença aqui, que os ovos na época de Moshe Rabbeinu eram maiores do que os ovos de galinha na época das Mishnayot. Temos que pegar ovos fartos para igualar esses volumes. Continua a Gemara. Ravdimi Amar. Quando Ravdimi veio da terra de Israel para a Babilônia, ele ensinou. Shiger Bunius, uma pessoa chamada Bunius, mandou ler para Rebbe, mude de kundis, uma espécie de utensílio que media 1 CA, para Rebbe medir quantos ovos tinham dentro desse CA. De Minaúsa, da cidade de Naúsa. Ou seja, 1 CA equivale a 6 cabim. Cada cav tem 24 ovos, como já vimos. Veshier Rebbe mediu. Ma'atan veshvaisre be'in. Rebbe mediu 217 ovos que cabiam dentro desse CA. E as pessoas tinham uma tradição que esse utensílio que media 1 CA era de gerações muito antigas. Porém, de que época era esse CA? Vamos ver na frente também que as medidas foram mudando conforme as gerações. Então, temos 3 etapas na história do povo de Israel que as medidas mudaram um pouco. Originalmente, as medidas vêm desde a época da saída do Egito. Quando o povo de Israel chegou em Jerusalém, os sábios eles aumentaram as medidas. O que eram 6 ovos viraram 5 ovos, como vemos na frente, aumentando aqui 20% de cada medida. Quando o povo de Israel chegou a Tzipori, uma outra cidade, os sábios outra vez aumentaram 20%, que eram 6 ovos em Jerusalém, viraram 5 ovos em Tzipori, aumentaram as medidas. Falando de que época era esse CA? Idemidbarit, se era da época da saída do Egito, Me'arbaim ve'arba'avia, deveriam ter lá 144 ovos. Se um CA contém 6 cabim, cada K contém 24 ovos, então 24 vezes 6, 144, não 217, e Rebbe encontrou 217 ovos lá. Ve'ide Yerushalmi, se na época que o povo chegou em Jerusalém, e aumentaram as medidas 20%, Kufaim Gimelavia, então caberiam lá 173 ovos. É só calcular que 1/5 de 144 foi acrescentado, 1/5 de 144 é 28,8 aproximadamente, chegando perto de 173 ovos, não 217 ovos,
Veio de Tziporit, se esse CA é da época de Tzipori, que os sábios também aumentaram as medidas mais 20%, Mata em Veshevavia, digamos 207, é só calcular 1/5 de 173, é 34,6, somando esses 34,6, chega perto de 207, arredondando, não 217, falou lá de Tziporit. Temos que falar que esse utensílio que media um CA era da época que o povo de Israel chegou a Tzipori. Mesmo assim, temos uma diferença de 10 ovos entre o que Rebbe encontrou e o CA referente a Tzipori. Falando, Aiti Halta, Shadi Allah. Temos que acrescentar o volume da Halá. Ou seja, as pessoas construíram um certo utensílio que media um CA, mais a Halá. Aquela massa que temos que tirar do pão e dar para o Cohen. Esses 10 ovos seriam referentes a Halá. Depois de tirar a Halá, ia sobrar exatamente um CA. Na Halta Kamavia. Quanto Halá tem que tirar uma massa dessas? Time. Temos que tirar 1/24 avos da massa. 1/24 avos de 207 são 8, não 10. A Katibatzerle. Então, Rebbe deveria ter encontrado 215 ovos dentro desse utensílio, não 217. E lá temos que corrigir. Aiti veodod Rebbe Shadalai. Temos que acrescentar que a diferença do que Rebbe falou. Ele falou que os ovos da época das Mishnayot, eles são 5% menores do que os ovos antigamente. Sendo assim, fala Gemara, Rebbe encontrou 217 ovos. Por quê? Porque os ovos que Rebbe mediu são menores do que o ovo na época de Tzipori. Essa diferença são 5%. Se é assim, se é assim, Rebbe deveria ter encontrado um utensílio ainda maior, que caberiam mais ovos ainda. É só calcular. Temos 207 ovos em Tzipori, acrescentando aqui 5% do total. Temos que acrescentar mais 10,3, não 10 redondo. Rebbe já ter encontrado um utensílio que cabe 217 ovos e 1/3 de um ovo. Uma vez que essa diferença não chega até um ovo completo, Rebbe arredondou. Chegou a 217 ovos. Continua agora uma braita com relação a essas medidas que vimos anteriormente, essas mudanças das medidas conforme a época. Tanto o Rebbe fala a braita, CA e Yerushalmit. Esse CA, em Yerushalayim, depois que os sábios aumentaram as medidas, Yeteira Midbarit Tut, é maior do que o CA na saída do Egito, 1/6. Ou seja, se temos 6 Sein na saída do Egito, isso só vai dar para preencher 5 Sein na época de Yerushalayim, porque os sábios aumentaram as medidas, aumentaram em 20% as medidas. Veshet Tziporit, e na época de Tzipori, Yetirah Yerushalmit Tut. Também é 1/6 maior do que as medidas em Yerushalayim. Se temos 6 Sein em Yerushalayim, esses 6 Sein vão preencher só 5 Sein em Tzipori, porque aumentamos 20%. Esse 1 CA que se reduziu é 1/6 dos 6 Sein na época de Yerushalayim. É a mesma coisa que falar que é 1/5 do valor final, esses 5 Sein em Tzipori. Estamos aumentando 20% as medidas, é necessário mais alimentos para preencher as mesmas medidas. Nimtzet, se resulta shel Tziporit yeterah midbarit shlish. Fala Braita, um ensinamento que a Gemara vai explicar na frente, que se resulta que a diferença entre as medidas em Tzipori e o deserto é 1/3. Não é 1/3, devia ser mais que 1/3. Se aumentaram 20% 2 vezes. É quase 43% de diferença entre o que era em Tzipori e o que era na saída do Egito. Agora vou explicar como pode ser que é 1/3. Isso pergunta que era Shlish Teman. A diferença entre o CA de Tzipori e o CA da saída do Egito é 1/3, porém é 1/3 de qual da Sein? O CA do Egito, o CA de Yerushalayim ou o CA de Tzipori? E lembra Shlish de Midbarit. Se esse 1/3 é 1/3 do CA na saída do Egito, Mirdi, Shlish de Midbarit Kamav. Quanto seria 1/3 do CA da saída do Egito? Vimos que na saída do Egito tínhamos 144 ovos para cada CA. Vimos anteriormente que um CA são 6 kabim. Arbaim Betamnia, são 48. Veilodaf Ashitim Betlat. E a diferença entre o CA de Tzipori e o CA de saída do Egito são 63. Como vimos anteriormente que o CA da cidade de Tzipori continha 207 ovos e o CA da saída do Egito continha 144 ovos, uma diferença de 63 ovos.
e um terço da saída do Egito são 48 ovos, não 63. Então não pode ser que a Breda está comparando com relação a um terço do seá da saída do Egito. Vera Shlish de Yerushalmi. Deve ser que a diferença entre o seá de Tzipori e a seá da saída do Egito é um terço do seá de Yerushalayim. Na Shlish de Dakamav, quanto seria um terço do seá de Yerushalayim? Vimos que o seá de Yerushalayim contém 173 ovos. Hamshin Vetam Elechitilta. Seriam 58 menos um terço. Veilodafa. Porém, a diferença entre o seá de Tzipori e o seá da saída do Egito, Shitin Betlat, é 63. Aqui vimos alguma conta diferente, 58. Não pode ser que a Breda está associando e comparando com um terço do seá de Yerushalayim. Velo de Tzipori, deve ser que a diferença entre o seá de Tzipori e o seá da saída do Egito é um terço do seá de Tzipori. Uma shlish da Kamav, quanto seria um terço do seá de Tzipori, que equivale a 207 ovos? Shav'in nechichada, 70 menos 1, ou seja, 69. Veilodafa samer gimel. Porém, a diferença entre o seá de Tzipori e o seá do Egito são 63, não 69. Mesmo se a Breda assim comparou, como pode ser? Ela marabime, respondeu a Bime, que a Mari Tzipula Braita, Nimtzet, se resulta, seá de Tzipori yetera al midbarit karov leshlish shela. Temos que falar que a diferença do seá de Tzipori e o seá do sul do Egito é aproximadamente um terço do seá de Tzipori. O seá de Tzipori são 69, a diferença entre Tzipori e a saída do Egito são 63 ovos. É aproximadamente a mesma quantidade. Fala a Bíblia uma outra resposta. Vishlish shela karov lemertz de midbarit. A Bíblia fala uma outra resposta. Um terço do seá de Tzipori é aproximadamente metade do seá da saída do Egito. Metade da saída do Egito são 72 ovos. Vimos que na saída do Egito um seá que continha 144 ovos, mas era 72. É aproximadamente um terço do seá de Tzipori. Um terço do seá de Tzipori são 69 ovos. É quase 72 ovos, aproximadamente. Já resumindo a segunda resposta de Abirmia, a Bíblia falou que a diferença entre o seá de Tzipori e o seá da saída do Egito é um terço. Significa que um terço do seá de Tzipori equivale a um terço do seá da saída do Egito, mas não é um terço. É metade. Porque a Breda falou um terço, porque é um terço milebar. Ou seja, às vezes a Gemara fala que um terço pode ser milebar ou milegav. O conceito é que metade do valor é considerado um terço, porque se somamos a metade ao valor, então essa metade vai ser um terço do total. Isso que vem a Breda falar, que um terço do seá de Tzipori, que é igual a 69, se parece com o valor da metade do seá do Egito, que é 72. Fala no Mato que Vlaravina, perguntou a Ravina contra a Birmia. Midi karov tani. A Breda não falou que é aproximadamente um valor, mas a Breda falou que é exatamente o valor. E ela maravina que a mais essa Breda precisa falar. Nimtzet shlish Tzipori beveodiot shel Rebbe, se resulta que um terço do seá de Tzipori, que equivale a 69 ovos, beveodiot shel Rebbe, com aquele acréscimo que Rebbe acrescentou, que cada ovo, na época da Mishnah, mede 5% a menos, 1/20 a menos, temos que acrescentar aqui, sobre cada ovo, esses 1/20, esses 5%. Isso sai um total de aproximadamente 72 ovos, 72,4 aproximadamente. Então, fala aqui, Ravina, que se resulta que um terço do seá de Tzipori, com esse acréscimo de Rebbe, Yeterá al-Mertza shel Midbarit, é maior do que metade do seá da saída do Egito. A metade do valor da saída do Egito era 72 ovos, como já vimos. O seá tinha lá 144 ovos, a metade é 72. A diferença entre um terço do seá de Tzipori com o acréscimo que Rebbe acrescentou, então é mais do que a metade do seá da saída do Egito, shlish betzah, um terço de um ovo. Como vimos que um terço do seá de Tzipori é 69, acrescentando aqui 1/20 disso, 5% disso, somando 72,4. 72,4 é maior do que os 72 ovos, que é a metade do seá da saída do Egito, em um terço de um ovo aproximadamente. 0,4, mas a Gemara arredondou para um terço. Continua gratando, a banana fala aqui a Braita. Reshit Arisotechem. A Torá fala que é necessário tirar halá.
Se a pessoa faz uma massa importante, vamos ver qual é a quantidade dessa massa. É necessário tirar halá, é a oferenda para o Cohen. Tem as mesmas leis que uma trumá tem, a oferenda do Cohen. A Torá fala Reshit arisotechem halat adin. O princípio do consumo dessa massa tem que ser para o Cohen. Só depois é possível ter proveito dessa massa. Pela Torá, qualquer volume seria suficiente para aceitar o mitzvah de halá. Por isso, Ramim falaram que é necessário tirar 1,24 avos da massa. Isso fala aqui a Breta. Reshit arisotechem. O princípio do consumo de suas massas, por falar arisotechem. Kedei arisotechem. De ensinar qual é o volume da massa que obriga a pessoa a tirar halá. Vekam arisotechem. Qual é a massa clássica que a pessoa consome? Kedei midbar. É a mesma massa que o povo de Israel fazia no deserto. O povo de Israel recebia o man, aquele pão celestial no deserto, e fazia a massa para fazer pão com o man. Uma fala em uma da Ainhei, que os tzadikim já recebiam o pão assado. Os Benonim, pessoas comuns, recebiam o man já moído e tinham que assar o man para fazer pão. E os Reshaim, eles recebiam o man não moído, eles tinham que moer e depois assar. E eles recebiam Omer Lagulgolet, falou o Pasuk. Eles recebiam um Omer, uma quantidade, Lagulgolet para cada pessoa, todos os dias. Vekam Elisata Midbar. E quanto era essa massa que o professor fazia no deserto? Falou o Pasuk, essa quantidade chamada Omer é 1/10 da Efá. Uma Efá contém 3 seim. Cada seá, já vimos no começo do Daf, contém 6 kabim e cada kav contém 4 lugim. Consequentemente, em cada seá temos 24 lugim, é uma medida. Em 3 seim temos 72 lugim. Porém, o Omer era 1/10 disso, era 7,2 lugim. 7,2 lugim, cada lug equivale a 6 ovos, 6 betzim. Fala, é isso que o povo de Israel recebia no deserto. Isso é a serita e para 2 refeições do dia. Mikanamru aqui falaram os sábios. Shiva levaim, 7 levaim, 7 quartos. Aqui o reva é um lug. O lug é 1/4 do kav. Então, fala aqui a Braita, são 7 levaim, 7 quartos, queimar de farinha, veode mais um pouco. Como já vimos que é 1/10 de 72 lugim, 1/10 de 72 lugim é 7,2. Chayevet bechalá, obriga a pessoa a tirar halá. She'en, shisha shel Yerushalmi. Já vimos que em Yerushalayim, as medidas se acrescentaram aqui 20%. Ou seja, o que eram 6 viraram 5. Consequentemente, 7,2 virou 6. Temos aqui 6 desse 7,2. Esses 6 viraram 5 lugim. Esse 1,2 virou 1 lug. Como já vimos que as medidas se acrescentaram 20%, então esse 1,2, esse 0,2 se incluiu no 1. Esse aumento de 20%. Shem, Shisha, Yerushalmi, consequentemente 6 lugim de uma massa em Yerushalayim obriga a pessoa a tirar halá. Shehen, Hamishah de Tzipori, que é equivalente a 5 lugim em Tzipori. Esses 6 lugim de Yerushalayim viraram 5 lugim de Tzipori, porque eles acrescentaram 20% nas medidas. Isso fala que merece a quantidade de massa que obriga a pessoa a tirar halá. Ou seja, são 5 lugim. Cada lug contém 6 betzim, 6 ovos. Total de 30 betzim. 30 ovos, 5 vezes 6. Se cada ovo hoje em dia é mais ou menos 60 centímetros cúbicos, 60 gramas também. Então, 0,6 vezes 30 é mais ou menos 18, que equivale a 1,8 kg, mais ou menos. Essa é a massa que obriga a pessoa a tirar halá. Por isso fala, que falaram os sábios, a pessoa que consome essa quantidade, aproximadamente 1,8 kg, a pessoa que consome isso todos os dias é uma pessoa saudável, uma pessoa que tem apetite. O Mevorach, ele também é abençoado, que Hashem deu, que ele se satisfaz com essa quantidade. E Eteralken, se a pessoa consome mais do que isso, a Gemara assume que a pessoa está satisfeita já com essa quantidade de alimentos. Ravtan, a pessoa que consome mais do que esse 1,8 kg, já é uma pessoa gulosa, não é uma coisa boa. Pachot mikan, mekulkal bemel, a pessoa que consome menos do que isso, é uma pessoa que não tem saúde, não tem apetite. Ou seja, uma vez que o povo de Jesus recebia esse 1,8 kg de man todos os dias no deserto para 2 refeições, estamos aprendendo que essa é a quantidade de alimentos que a pessoa deveria consumir todos os dias. Isso que a Gemara falou, que a pessoa que consome mais do que isso é uma pessoa gulosa, falam os comentaristas, às vezes uma pessoa já está satisfeita e mesmo se continua consumindo.
é uma pessoa gulosa, mas se é uma pessoa que não se satisfaz com essa quantidade, ele pode continuar consumindo e se alimentando, não tem problema. Isso fala que a Gemara continua uma nova Mishnah com relação às leis de Eruvei Hatzerot. Sabemos que pela Torá seria permitido carregar de um recinto privado para outro recinto privado. Os Chachamim proibiram carregar de um recinto privado para outro recinto privado. Obrigaram a fazer um curso de Eruvei Hatzerot, comprar as duas refeições em sociedade de todos, colocar em uma das casas e, unificando esse pátio, pode carregar. Mesma coisa entre um pátio e outro pátio. Pela Torá poderia carregar de um pátio para outro pátio. Os Chachamim falaram que é necessário fazer Eruvei Hatzerot, unificando esses dois pátios. Agora a Mishnah vai lidar com um caso que as pessoas fizeram Eruvei Hatzerot particular em cada pátio, eles podem carregar em cada pátio. Mas um pátio não fez Eruvei Hatzerot com o pátio vizinho. Existe uma certa estrutura entre esses pátios, como um muro, uma janela, uma pilha de terra, um pilar, várias estruturas que vamos ver na nossa Mishnah. E a Gemara quer lidar com qual pátio pode usar essas estruturas. Fala aqui a Mishnah. Anshe Hatzer e Anshe Mirpeset. Pessoas que moram no térreo de um pátio, ou seja, em casas térreas de um pátio, é um prédio, tinha um segundo andar. Anshe Mirpeset, das pessoas que moram no segundo andar, ou seja, abertos a uma mirpeset, um terraço, eles sobem do pátio até esse terraço através de uma escada. É considerado como se fossem dois recintos independentes, o primeiro andar e o térreo. Eles esqueceram e não fizeram Eruvei Hatzerot coletivo, não podem carregar entre a mirpeset, esse primeiro andar e esse terraço, e o pátio, o térreo e vice-versa. Porém, existe uma outra estrutura aqui, um pilar perto desse prédio. Um pilar tem uma área de 4 tefachim quadrados, 40 centímetros quadrados. Quando chega a voa será tefachim. Se esse pilar mede 10 tefachim, 1 metro ou mais, la mirpeset. Esse pilar é referente e propriedade da mirpeset, desse terraço. Uma vez que a mirpeset tem facilidade e frequência em usar esse pilar, é como se fosse propriedade específica particular da mirpeset. Eles podem carregar da mirpeset para lá e vice-versa. Eles designaram que esse pilar é propriedade das pessoas que têm mais facilidade e frequência em usá-lo. Não é considerado que a pessoa está carregando de um pilar coletivo, também do Hatzer, e também da mirpeset, para a mirpeset que estaria proibido, uma vez que eles não fizeram Eruvei Hatzerot entre eles. Porém, se esse pilar mede menos do que 10 tefachim, le Hatzer. Se o pilar mede menos do que 10 tefachim, então o pátio tem mais facilidade em usar esse pilar, então o pátio pode carregar do pilar para o pátio e vice-versa. Não está carregando de um recinto coletivo referente também à mirpeset, o terraço, porque os sábios desvincularam a mirpeset desse pilar e designaram que as pessoas desse Hatzer, do térreo, podem usar esse pilar. Chuliat Tabor ve'asela. Com relação a Chuliat Tabor, é a borda de um buraco. Ou seja, depois que as pessoas cavam um buraco, normalmente eles fazem uma borda alta com essa terra, com uma prevenção de acidentes, para as pessoas perceberem que existe um buraco lá. Essa parede da borda do buraco, ve'asela, uma pedra, gvoim asrat tefachim, tem uma altura de 10 tefachim ou mais, la mirpeset. Então, é a propriedade das pessoas da mirpeset, eles podem carregar dessa pedra para a mirpeset e vice-versa, uma vez que as pessoas da mirpeset têm mais facilidade de usar essa pedra ou essa borda do buraco. Pachod mikah, porém se a altura é menor do que 10 tefachim, lechatzer, então é a propriedade das pessoas do pátio, porque eles têm mais facilidade em usar essa pedra ou essa borda do buraco. Quando isso se aplica, que se a altura é 10 tefachim ou mais, isso é propriedade das pessoas da mirpeset do terraço, besmuchá, é só se esse pilar ou essa Chuliat Tabor, essa borda de um buraco, ou a pedra, estão perto da mirpeset. Avam mufleget, para isso está distante, afilo gavá será tefachim, mesmo que tenha uma altura de 10 tefachim ou mais, la Hatzer, é propriedade particular das pessoas do pátio, porque as pessoas do pátio têm mais facilidade em usar a altura desse pilar ou dessa pedra, mais do que as pessoas do terraço, uma vez que está distante do terraço. Continua a Mishnah, ve'eizol ismuchá. Como calcular se essa estrutura está perto da mirpeset ou não? Kol shener echokar ba'at tefachim. Toda estrutura que não está distante 4 tefachim, 40 centímetros da mirpeset, é considerado perto da mirpeset, tem uma altura de 10 tefachim, é propriedade privada das pessoas da mirpeset do terraço. Se é distante 4 tefachim ou mais, já é propriedade das pessoas do Hatzer. Isso explica aqui a Mishnah, agora vai explicar melhor esses casos. Mas usa 3 nomenclaturas para avaliar a facilidade do uso dessas estruturas para as pessoas desses recintos. Uma possibilidade é
que um recinto usa uma estrutura com facilidade. Isso é chamado de petach, uma porta. Do mesmo jeito que a pessoa pode atravessar a porta com facilidade, a porta vincula entre um recinto e outro recinto, também essa pessoa pode usar essa estrutura com facilidade. Essa é a primeira nomenclatura. A segunda possibilidade é um muro, por exemplo, à altura, que é difícil de carregar, de usar a altura desse muro, então é chamado zrika. Zrika significa jogar, é como se a pessoa tivesse que jogar um objeto do pátio para cima desse muro para alcançar esse muro. Esse é o conceito de zrika. E esse é o conceito de shilshul. Shilshul significa abaixar um objeto com uma corda, ou seja, é como se fosse uma escavação em certo recinto. As pessoas, para colocar algum objeto, têm que abaixar ele com uma corda para ele não quebrar, porque é profundo, é chamado de shilshul. Essa é a terceira nomenclatura. Fala aqui a Gemara Pshita. Tem algumas alachot que sabemos a resposta. Lazeba petach velazeba petach. Se um recinto pode usar certa estrutura com facilidade, também outro recinto, hainu chalon, sheben shtei chatzirot, a mesma alachá com relação a uma janela entre dois pátios. Então, temos um muro entre dois pátios e uma janela nesse muro. Parte dessa janela tem que estar abaixo de 10 tefachim de altura desse muro. Então, também o pátio da direita e o pátio da esquerda conseguem usar essa janela com facilidade. Essa janela é propriedade dos dois pátios. Se eles não fizeram ver hatzirot coletivo, é proibido carregar do pátio para essa janela, e vice-versa, se você está carregando de um recinto privado para outro recinto privado sem ver hatzirot, é proibido. Esse é o primeiro caso que cita aqui a Gemara. Segundo caso, Lazebezrika. Um caso é que temos um muro. Segundo caso, Lazebezrika. É uma estrutura entre pátios, por isso está a altura. Uma altura mais de 10 tefachim, mais do que 1 metro de altura. Já é zrika. Já é considerado que a pessoa tem que se esforçar para colocar um objeto do chão acima dessa estrutura, desse muro, desse pilar, por exemplo. Mesmo que 1 metro de altura, 10 tefachim não é uma altura tão considerável. Mesmo assim, as pessoas que têm os utensílios deles no pátio, normalmente têm utensílios pesados nos pátios. Para a pessoa carregar um utensílio pesado até uma altura de 1 metro já é difícil, é considerado zrika, como se a pessoa tivesse que jogar um objeto a uma altura. Falar com ela cá nesse caso, aí no corpo é como se fosse um muro de 10 tefachim de altura ou mais entre dois pátios. Nesse caso, da Ainvava Mudbet, ela fala aqui, uma vez que os dois pátios têm dificuldade de usar esse muro, nenhum pátio possui o direito de uso desse muro, esse muro continua coletivo e é proibido carregar do muro para os pátios e vice-versa. Fala em um outro caso, temos dois pátios, os dois pátios têm que se agachar para usar certa estrutura. Os dois têm dificuldade de usar essa estrutura. Fala é como se fosse já uma escavação entre dois pátios. Vimos essa alachá também da Fain Zain. Temos uma escavação entre dois pátios, uma profundidade de 10 tefachim, 1 metro de profundidade. Então, uma vez que os dois pátios têm dificuldade de usar essa escavação, ninguém pode carregar dessa escavação para os pátios, porque é um recinto coletivo dos dois pátios, não fizeram ver hatzerot coletivo, não podem carregar. Lazebe petach, velazebe zrika. Também é claro essa alachá, que um pátio tem facilidade de usar certa estrutura, velazebe zrika, e um pátio tem dificuldade de usar certa estrutura. Hainu deraba baravuna marav nachman. É a mesma coisa que o sábio falou, que um pátio tem facilidade de usar um muro, e um pátio tem dificuldade de usar um muro. Se trata de dois pátios, numa inclinação de uma montanha, por exemplo. Um pátio está acima do outro pátio e temos um muro entre esses dois pátios. Com relação ao pátio inferior, esse muro tem 10 tefachim de altura ou mais, 1 metro de altura ou mais. Com relação ao pátio superior, a diferença de altura entre o pátio e o topo desse muro pode ser menor do que 10 tefachim. Por isso falar aqui, o pátio superior consegue usar o topo desse muro com facilidade. E o pátio inferior, ele tem que usar com dificuldade esse muro, jogando um objeto, por exemplo, carregando com muito esforço ao topo desse muro. Então falou o sábio, com certeza o pátio superior pode usar esse muro e não o pátio inferior, porque o pátio superior tem facilidade e frequência de usar esse muro. Os sábios designaram que esse muro vai ser para as pessoas que têm mais facilidade. Falando um outro caso, lazeba petach, lazeba shilshur. Com relação a um pátio consegue usar essa escavação com facilidade. Com relação a outro pátio, ele só consegue usar o fundo dessa escavação com dificuldade. Também aqui se trata de um pátio inferior ao outro. Existe uma escavação entre esses dois pátios. Essa escavação não tem 10 tefachim, 1 metro de profundidade. Com relação ao pátio inferior,
eles conseguem usar com facilidade o fundo dessa escavação. Porque o pátio superior tem aqui uma distância de 10 tefachim ou mais entre o chão do pátio e o fundo dessa escavação. Então, o pátio inferior consegue usar essa escavação com facilidade. E o pátio superior só usa com dificuldade. Aí no Rav Shizvi, Amarav Nachman, isso que falou o sábio. Com certeza damos o direito de uso para as pessoas do pátio inferior, que eles têm facilidade de usar essa escavação. Continuar para um outro caso, com relação a um pátio superior ao outro, o pátio superior tem que se agachar para usar uma certa estrutura, o pátio inferior tem que se esforçar para levantar um objeto ao topo dessa estrutura, como um muro entre dois pátios. A distância do topo desse muro e o chão do pátio inferior pode ser mais do que 10 tefachim, a distância do topo desse muro e o chão do pátio superior também vai ser mais do que 10 tefachim. Portanto, os dois pátios têm dificuldade de usar esse muro. Um pátio tem que se esforçar para levantar o objeto, um pátio tem que se esforçar para rebaixar o objeto através de uma corda. Quem tem a posse nesse muro? Será que os dois têm aqui a dificuldade equivalente e automaticamente os dois têm posse? Esse muro é proibido carregar desse muro para um dos pátios? Ou será que não? Talvez é mais fácil rebaixar um objeto com uma corda do que levantar um objeto pesado. Amramai, qual é a halakha? Amara falou Rav, Surim. Os dois pátios estão proibidos de carregar desse muro para os pátios e vice-versa. Conforme Rav, os dois têm a mesma dificuldade de usar esse muro. Shmuel discute com Rav, conforme Shmuel é mais fácil abaixar um objeto com uma corda do que levantar um objeto. Portanto, damos esse direito de uso desse muro para o pátio superior, que tem que só se agachar para usar esse muro. Que o pátio de cima consegue usar esse muro com mais facilidade. E o pátio inferior tem que se esforçar muito para levantar objetos pesados do topo desse muro. É difícil usar esse muro. Em todas as situações que um recinto pode usar um muro com facilidade, e outro recinto usa com dificuldade, designamos essa estrutura para aquele pátio que consegue usar com facilidade, por isso designamos aí conforme Shmuel, que esse muro vai ser propriedade particular do pátio superior, eles podem carregar do pátio por em cima do muro e vice-versa, estão carregando do seu próprio recinto. Isso fala que amanhã nos concluir essa sugiá com novos conceitos, novos assuntos. Baruch Adonai Olam. Amém.